Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma dica bem legal. Na verdade é mais uma experiência que eu fiz, né? E deu certo aqui para mim, então eu resolvi passar para vocês que pode ajudar muita gente aí que está com o mesmo problema que eu tive, né? Essa é uma catleia, ainda sem identificação, mas está aqui com um botão. Então, se Deus quiser, logo vamos saber do que se trata, né? E essa catleia, pessoal, chegou para mim totalmente sem raízes, sem nenhuma única raiz para contar a história. E o que eu fiz? Amarrei ela nesse toquinho, isso aqui é um caibro de demolição que eu cortei, né? Amarrei ela aqui bonitinha e acoplei nesse vaso aqui com pedra brita, ó. Sistema acoplado. E aí ela começou a se desidratar porque não tinha nenhuma raiz para beber água, para se alimentar dos nutrientes que eu dou para ela, né? Então ela começou a se desidratar, as folhas começaram a murchar totalmente. E o que eu fiz, gente? Aqui, ó, tem um pratinho com um pouquinho de água. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Um pouquinho de água, estão vendo? A água tá bem suja, tem poeira. Aqui também tem resto de adubo, né, que eu passo. Ó, então tem um pouquinho de água aqui no pratinho. E aqui, no cantinho do vaso, eu coloquei um pouquinho de esfagno, ó, bem pouquinho. Coloquei um barbantezinho aqui dentro da água, ó, e coloquei aqui no meio do esfagno. Por quê? Esse barbante, ele vai sugar a água, trazendo a água pro esfagno, evitando assim que o esfagno fique seco, né? Ajudando na umidade ambiente aqui do meu vaso, aqui da minha orquídea, tá? Então, esse barbante vai trazer essa água que tá aqui no pratinho até o esfagno. E o que acontece? A umidade aqui fica muito boa, ajudando no enraizamento, né? Estimulando o enraizamento. Gente, a umidade ambiente é parceiríssima do enraizamento da orquídea. Então, se a sua orquídea tiver faltando umidade ambiente, ela não vai conseguir enraizar. Ou pode enraizar, mas com muita dificuldade, tá? E o que aconteceu? Ela começou a emitir raízes depois que eu fiz esse esquema aqui do esfagno com barbante na água. E as próprias raízes vieram em busca da umidade ambiente que tem aqui no esfagno. Olha só, gente, que coisa boa. Olha onde está o esfagno, olha onde está a orquídea amarrada. As próprias raízes vieram em busca desta umidade, porque elas são inteligentes, né? Elas não são nada boba. E aí, em contato com essa umidade aqui do esfagno, essas raízes começaram a beber bastante água, né? E começou a hidratar a orquídea. Ela já está bem hidratada, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês. Já se hidratou bastante. As folhas antigas, vocês podem ver que tá bem desidratada ainda, tá? Mas por quê? Essas folhas antigas, dificilmente elas conseguem se recuperar, porque esses novos aqui, esses brotos novos, esses bulbos novos, retiram energia da parte traseira da planta. Então, dificilmente ela vai conseguir se recuperar, tá? Mas a parte nova, vocês podem ver que já tá totalmente hidratada. Olha só que lindo que tá. E as raízes ali, ó, indo em busca da umidade ambiente. Não precisa vocês colocar o esfagno lá em cima da orquídea, não, porque a umidade ambiente vai estimular o enraizamento e as próprias raízes vão em busca dessa umidade, tá, pessoal? Não precisa colocar o esfagno lá em cima da orquídea, não, certo? E geralmente, pessoal, isso acontece, né? A orquídea perde raízes, geralmente, na maioria das vezes, por excesso de umidade no substrato. A pessoa molha a orquídea, não dá tempo dela secar, e aí as raízes apodrecem, perde todas as raízes e ela costuma se desidratar se ela não emitir raiz nova rapidamente, né? Geralmente, a maior parte da desidratação de orquídea é por excesso de umidade no substrato, porque elas perdem as raízes, aí não tem por onde beber água, não tem por onde se alimentar, tá? Ninguém perde a orquídea por falta de água, mas sim por excesso. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que é muito importante vocês deixarem a sua orquídea secar entre uma rega e outra, né? Não pode manter o substrato sempre úmido, porque as raízes vão apodrecer e depois que apodrece raiz acontece isso, ela desidrata, né? E às vezes a desidratação é tão severa que ela perde as folhas e aí não tem folha para fazer a fotossíntese e você perde a sua orquídea. Então, muito cuidado, muita atenção na hora da rega. Espera o seu substrato secar totalmente para você regar novamente.
Olha aqui no meio, ó. Ó, tá vendo? Ah, ainda tá molhado, então eu vou esperar secar pra eu poder regar. Não rega. Se você tem dúvida se o substrato tá seco ou não, gente, na dúvida não rega. Só rega se você tiver certeza que tá totalmente seco pra você evitar esse problema, tá, pessoal? É muito importante. Não existe orquídea sem raiz. Não existe. Se você perder as raízes da sua orquídea, aí é um problema, tá? Então, cuidado, gente. Não existe orquídea sem raiz. Então, vai mais uma dica aí pra você ajudar na hidratação da sua orquídea e estimular o enraizamento, tá? Ó, não tem perigo de dar mosquito da dengue aqui, porque a água tá com adubo, tá suja, né? Então, a água fica imprópria para reprodução, ó, tá vendo? Não tem nada de larva de mosquito aqui, não. E aí, você coloca um pouquinho de esfagno no cantinho do vaso, coloca o barbantinho, ó, na água, que ele vai ajudar a trazer a água até o esfagno, mantendo ele sempre úmido. Ele fica úmido, viu, gente? Não é encharcado. Vai estimular o enraizamento e as próprias raízes vão vir em busca dessa umidade. E aí vai ajudar na hidratação da sua orquídea, como vocês podem ver aqui, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Se gostou, já deixa o like aí, tá? Se você fazer, te ajudar aí, como me ajudou, deixa aí nos comentários depois, certo? E compartilhe com seus amigos essa dica bacana aí, que me ajudou bastante aqui, gente. Me ajudou muito mesmo, tá? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal aí se você não for inscrito. E é isso, pessoal. Beijo no coração de vocês. Até um próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau.